Você já parou para pensar no que aconteceu com as maiores construções da humanidade que a gente chamava de 7 maravilhas do mundo? Pois eu te conto. Viraram ruínas, poeira, histórias contadas até hoje. Mas teve uma época que elas eram colossais, imponentes, tão grandiosas que o mundo inteiro falava sobre elas. 7 maravilhas erguidas pelo homem. E cada uma delas carrega segredos macabros, histórias de tragédia, mistério e ganância desenfreada. Então se prepara, porque hoje vamos viajar no tempo e dar uma olhada nessas 7 maravilhas esquecidas e ver quais segredos sombrios elas ainda escondem. Essa é a única das 7 maravilhas antigas que ainda existe. Uma montanha de pedra erguida para desafiar o tempo. Mas você sabia que tem passagens e salas ocultas dentro dela que ninguém jamais conseguiu explorar por completo? Acredita-se que a pirâmide tenha sido construída com a força de milhares de escravos. Mas tem registros que sugerem uma coisa ainda mais louca. Muitos desses escravos eram enterrados vivos dentro das pedras. Cara, dá pra acreditar num negócio desse, mano? Seus corpos selados pra sempre na estrutura colossal. Provavelmente isso era usado como forma de punição. E um detalhe que pra mim foi o mais louco, a pirâmide foi construída para se alinhar quase que perfeitamente com o cinturão de Órion. Coincidência? Ou será que não? Mano, isso aqui eu achei da hora demais. A engenharia disso aqui é tão louca que pode não ter nem existido. Os relatos descrevem um paraíso no meio do deserto, uma obra impossível, cascatas de planta exuberantes, árvores frutíferas flutuando sobre a areia árida. Mas que eu achei mais intrigante, não tem nenhuma evidência concreta mostrando que isso foi verdade. Se isso existiu, como é que foi construído? Alguns falam que os jardins eram mantidos por um sistema hidráulico tão avançado que superava qualquer tecnologia na época. Mas tem alguns que acreditam que foi só um delírio poético. Uma história criada para engrandecer Babilônia, que eu particularmente acredito, porque Babilônia foi um lugar que, de acordo com a Bíblia, Deus quis destruir devido à sua arrogância e à sua idolatria. Mas há quem jure de pé junto que os jardins escondiam passagens secretas e que reis e rainhas desapareceram em seus labirintos verdes para nunca mais serem vistos. A estátua de Zeus em Olímpia. Imagine uma estátua tão colossal que o próprio templo parecia pequeno demais para contê-la. A estátua foi esculpida em ouro e marfim, sentado no trono como o rei dos deuses. Mas os pesquisadores acreditam que a estátua foi destruída em incêndio, ou talvez tenha sido roubada e escondida em um local desconhecido. Mas a minha opinião sincera é que isso para mim foi mais uma dessas poesias contadas aí pelo tempo, porque pelo jeito que ela é descrita, eu acho que um incêndio não acabaria com ela completamente, ou ela só foi roubada mesmo, né? Uma coisa que deixava a estátua ainda mais interessante era que os relatos da época diziam que os olhos da estátua brilhavam à noite, como se o próprio Zeus observasse pelos olhos da estátua. Mas o que você acha? Uma estátua que ganhou vida ou um truque de luzes e engenharia que fez gerações acreditarem no impossível? Uma obra-prima da arquitetura, dedicada à deusa da caça e da lua. Sua história é marcada por destruição e loucura. Cara, olha isso aqui. No ano de 356 a.C., um cara chamado Heróstrato incendiou o templo. Sabe pra quê? Pra garantir que o nome dele não fosse esquecido nunca. E o cara conseguiu, mano. Esse cara deve estar rindo na cova até hoje, porque milhares de anos depois a gente ainda tá falando dele. Mas quer saber um fato interessante de verdade? Na mesma noite em que o templo foi queimado, nasceu Alexandre o Grande. Alguns acham que foi um sinal do destino. O templo foi reconstruído, mas o tempo cruel, como sempre, o reduziu a cinzas mais uma vez. O mausoléu de Halicarnasso. Cara, esse foi o maior túmulo já criado pelo homem.
E foi essa construção que deu origem à palavra mausoléu. Esse túmulo foi construído pro rei Mausolo. E mano, é só eu que acho ou esse cara parece demais com o Mano Brown? Você acha também? Deixa nos comentários a sua opinião. Esse templo era adornado com estruturas e colunas gigantescas. Mas tem uma coisa muito bizarra nisso aí. Conta-se a história que a esposa de Mausolo, Artemisia, amava tanto esse cara que depois que ele morreu, mandou triturar as cinzas dele e misturou no vinho. E a mulher bebeu, mano. Sim, ela literalmente bebeu o rei para que ele vivesse dentro dela para sempre. Isso sim é uma loucura de amor. Mas você faria ou já fez uma loucura de amor nesse nível? Se sim, me conta aí nos comentários. Seja como for, o túmulo foi saqueado séculos depois e seus fragmentos se espalharam pelo mundo. Mano, se você jogou God of War 2, você provavelmente já deu um pau nessa estátua aqui. Uma estátua gigantesca, erguida para celebrar a vitória de Rhodes contra seus inimigos. Mas sua glória durou pouco. Um terremoto colossal a derrubou 60 anos depois de sua construção. Os pesquisadores falam que os destroços ficaram lá por séculos e que pessoas apareciam de todas as partes do mundo só para tocar nos pés de bronze da estátua, que foi a única coisa que sobrou. Mas o que poucos sabem é que há indícios que a estátua nunca ficou de pé como imaginamos. Alguns historiadores acreditam que ela nunca se ergueu sobre o porto, mas sim deitada desde o início, como um guardião caído. A minha opinião sincera é que realmente eu acho bem difícil acreditar que os caras naquela época conseguiu fazer um negócio tão grandioso e complexo, tá, né, que é a galera aí da Grécia e tal, né, mas eu acho meio difícil. Uma torre gigantesca que iluminava o caminho dos navegadores, guiando-os através das águas traiçoeiras do Mediterrâneo. Mas, como tudo no passado, esse farol tinha uma coisa a mais. Algumas histórias antigas falam que tinha um espelho mágico no topo do farol que conseguia incendiar navios à distância. Será que era tipo uma estrela da morte da antiguidade que, ao invés de destruir planetas, destruía barcos? Ou talvez seja só mais uma história de pescador, né? O que você acha? A verdade é que a gente nunca vai saber porque o farol foi destruído por terremotos e hoje são só ruínas embaixo d'água. E é isso aí, mano. Essas foram as 7 maravilhas do mundo antigo. Monumentos erguidos pelo homem e alguns também destruídos pelo homem e os outros pelo tempo. Algumas sobreviveram na memória, outros viraram lendas e outras podem nunca ter existido. Mas todas têm algum mistério que desafia a lógica. Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Me conta aqui nos comentários. E cara, se gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like. Se assistiu até aqui é porque realmente valeu a pena. E para mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal. E agora tem mais um vídeo brabíssimo aparecendo na tela pra você, mano. Tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí. Te vejo lá.